Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo Elifas, e nós estamos novamente para mais uma aula de História. E qual seria o nosso conteúdo de hoje? Os Estados Unidos no século XIX, o discurso civilizatório e as populações indígenas da América do Norte. Conteúdo interessante. Lembrando, peguem sempre o caderno, a caneta, o lápis e a borracha. E sempre nos cuidando nessa pandemia. Vamos lá então para essa aula de História de número 13. Aula número 13. Muito bem, vamos lá? A partir do final do século XVIII e início do século XIX, nós temos o processo de independência dos Estados Unidos. Os colonos, após a independência dos Estados Unidos, os colonos norte-americanos, eles passam a procurar novos territórios. Essa busca por novos territórios e por busca pelo ouro, porque surge o ouro lá na Califórnia. A Califórnia vai virar o estado da Califórnia, que é na região oeste dos Estados Unidos. Nós temos a famosa Marcha para o Oeste. Essa marcha para o Oeste foi uma debandada dos colonos que saíram das antigas 13 colônias no leste e foram povoando territórios que estavam mais para o oeste dos Estados Unidos. A expansão norte-americana, ela se deu de leste para oeste, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos é um país que é banhado por dois oceanos, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Essa marcha para o oeste configurou uma expansão territorial e domínio dos colonos americanos sobre os povos nativos. A marcha para o oeste, pessoal, ela provocou um etnocídio dos povos nativos que foram massacrados pelos colonos americanos. Nós nunca devemos pensar que os nativos americanos, foram pacíficos ou se tornaram inativos, estagnados em relação ao domínio, ao massacre que eles sofreram. Eles lutaram, se rebelaram, eles foram contra a opressão do colono norte-americano branco, né? Essa marcha para o oeste impulsionou uma massa de pessoas que foram conquistando territórios e além de conquistar territórios, foram implantando seu domínio militar, cultural sobre esses povos nativos. Porque os Estados Unidos tem também povos ameríndios, povos indígenas que nem nós aqui do Brasil. E os povos nativos dos Estados Unidos foram povos aguerridos, que nem os nossos nativos aqui da América do Sul, da América Portuguesa. A marcha para o oeste configurou um genocídio, um etnocídio que esses colonos promoveram contra o território, a cultura e esses povos que habitavam essas várias regiões dos Estados Unidos, porque os povos nativos habitavam toda essa região oeste norte-americana, da América do Norte, e esses povos nativos eles foram dizimados pelo colonizador e pelo recém-criado país que lutava pela liberdade. Que liberdade é essa do qual um povo que assimila um discurso de supremacia, que se acham superiores, uma supremacia, o nome supremacia quer dizer supremo, se acham superiores, implantam um domínio e praticam um etnocídio contra essas populações nativas em prol da liberdade e em prol do desenvolvimento econômico. Nós chamamos isso de processo civilizatório. Esse processo civilizatório aconteceu em detrimento do massacre dessas tribos nativas dos Estados Unidos. Então, há um tempo atrás, a história nos contava que o mocinho era o colono americano
E o bandido sempre era o indígena. É parecido com a história que nós temos aqui, que o selvagem, o que atrasava o desenvolvimento da colônia aqui no Brasil, era o indígena. Lá também o pensamento foi esse. Mas por quê, pessoal? Por causa do discurso civilizatório, por causa das teorias de selvagens, de primitivos, as teorias que pregavam a existência de raças, de culturas superiores que vão dizimar e massacrar etnias, grupos étnicos, grupos minoritários, grupos que não possuem a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos costumes desses povos ditos superiores. Aqui nós temos um mapa da marcha para o oeste, vocês podem ver na tela. Essa marcha para o oeste começa na região leste dos Estados Unidos, onde a gente tem as 13 colônias, e vai se expandir para a região oeste norte-americana. Esse mapa representa bem o que foi a marcha para o oeste, né? Surgimento de novos estados, os Estados Unidos anexaram várias regiões que vão dar origem aos estados americanos, o Oregon, Texas, Arizona, Utah, Colorado, Novo México. Aqui nós temos uma outra imagem de como seria essa marcha para o oeste. Aqui vocês podem perceber os colonos montam as barracas, vão se instalar alguns ali, enquanto os outros vão continuar progredindo, vão continuar a ir para outras regiões, tá? Os nativos norte-americanos eram vistos como um entrave ao discurso civilizatório. O discurso colonizador do homem branco civilizado chegou no território americano. Em parte, esse discurso tem a ver com o que nós estudamos na aula passada, o discurso do homem branco civilizado, superior, contra o selvagem, primitivo, atrasado, inferior. É o darwinismo social. O darwinismo social, as suas ideias, a sua concepção teórica, sua concepção teórica, chegou até aqui a América do Norte. Por isso que houve um massacre dos nossos nativos lá da América do Norte. Aqui no nosso Brasil já foi um outro contexto, porque foi em épocas diferentes. Nós estamos no século XIX, tá bom? A partir do início do século XX, o governo dos Estados Unidos passou a adquirir territórios anexados dos seus vizinhos ou de outras nações. Esses territórios passaram a ser anexados através da compra ou da guerra. Ou os Estados Unidos comprava, ou através de uma guerra com um determinado território ou país, ele anexava esse território para ele. Por isso que os Estados Unidos é um país tão grande, porque no século XIX, esses territórios que futuramente serão os estados dos Estados Unidos serão anexados ou através da compra ou através da guerra. Arizona, Texas, Utah, Novo México, Colorado, todos esses estados, mais para a região oeste, foram anexados assim. Aí nós temos a expansão territorial norte-americana. A expansão territorial, a descoberta de ouro na Califórnia e o rápido crescimento econômico e industrial vai promover uma ideia de que os colonos assimilaram. Eles assimilaram e reproduziram essa ideia. Essa ideologia é a doutrina do direito manifesto. O que seria a doutrina do direito manifesto? É uma filosofia, é uma ideia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo. Essa ideia da doutrina do direito manifesto, eles acreditavam que Deus escolheu os colonos americanos para implantar a civilização. Implantar a civilização, a língua, os costumes, todo um hábito cultural, todo um processo civilizatório, começando por dentro do território dos Estados Unidos. E depois essa teoria, essa doutrina do direito manifesto, que é acreditar que Deus escolheu os americanos para serem os colonizadores, os criadores da civilização,
vai se espalhar para o resto do mundo. Primeiro, os Estados Unidos cuida do seu quintal, depois ele invade o quintal dos outros. Ele vai para outros lugares, outros países. É uma potência imperialista. Nós não podemos achar que os Estados Unidos, não, eles promoveram. Não, é uma potência imperialista, pessoal. Nós não tivemos as potências imperialistas na Europa, nós temos a potência imperialista na América, que é os Estados Unidos. Essa doutrina a doutrina do direito manifesto, ela foi implantada no século XIX e início do século XX, em que o povo americano se achava escolhido por Deus para promover toda essa mudança cultural, territorial, geográfica entre os povos nativos e depois se espalhar para outros demais países. Os povos nativos da América do Norte foram massacrados, foram dizimados, tiveram que lutar muito para tentar manter sua cultura, tiveram que promover várias guerras contra o colonizador norte-americano, foram exterminados porque não aceitavam a dominação. As populações nativas indígenas da América do Norte eram caçadores, coletores, praticavam agricultura, muitos caçavam o bisão é o búfalo americano, eles caçavam para sobrevivência. Com a marcha para o oeste e a doutrina do direito manifesto, os colonos americanos promoveram uma chacina dos búfalos, dos bisões, porque os bisões eram uma fonte de sobrevivência dos nativos. Eliminando os búfalos, você matava os nativos, porque eles não teriam o que comer. E essa foi uma prática muito utilizada pelos colonos americanos, o extermínio dos bisões, dos búfalos. Ok? Aqui nós temos um mapa da distribuição geográfica da população nativa da América do Norte. Eu coloquei no quadro aqui alguns, exemplificando, claro que não é impossível colocar todos, mas colocamos alguns. Aqueles que foram mais lembrados, que foram grandes guerreiros que lutaram contra essa dominação. Apaches, Sioux, moicanos, por isso que deu origem ao cabelo moicano, os Cris, Cheyennes, grandes guerreiros, Comanches, Navarros, Iroqueses e os Cherokees. Alguns exemplos dessas tribos lá da América do Norte. Nós temos aqui um outro mapa que mostra também a localização de onde essas tribos viviam. Aqui nós temos o exemplo de um índio Sioux na tela, vocês podem perceber a exuberância dessa tribo nativa, os Sioux. Aqui nós temos os famosos Apaches, que foram grandes guerreiros, eram grandes manuseadores da famosa Winchester, que foi uma arma criada pelo colono americano, mas que os índios utilizavam muito. Aqui nós temos um chefe indígena Apache segurando uma Winchester. Aqui os moicanos, qual eu falei, que era uma tribo muito aguerrida. Aqui nós temos um índio representando a etnia dos Cheyennes, também lá da América do Norte. Eu queria agradecer por mais esse momento, pela oportunidade. Espero que todos se cuidem, sempre com muito cuidado, assistam às aulas, bons estudos. Até a próxima.